E quando o técnico de segurança é o acidentado? Fica ruim, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, um caso real, né, que eu presenciei e que tem, assim, uma dose de, vamos assim, crueldade com o técnico de segurança. Mas eu vi outros acidentes envolvendo técnico de segurança, né? Mas esse aí foi bem, assim, vamos falar assim, peculiar, pela situação em que ocorreu. Eu vou contar a história. É, nessa empresa onde nós trabalhávamos, nós tínhamos lá numa certa época, né, visitas de escolas. Eu já até contei alguma coisa sobre isso aqui. Mas sempre, né, quem acompanhava essas visitas era um técnico de segurança. E essas visitas eram bem frequentes, às vezes 3, 4 na semana, né? Eram muitas escolas que visitavam lá. E então a preocupação nos técnicos de segurança era muito grande, né, com essas visitas, porque nós passávamos em áreas de risco. Depois isso foi mudando com o tempo e tal, né, e foi estabelecido um trajeto mais seguro, enfim. Mas nessa época em que aconteceu esse fato que eu vou contar agora, né, ainda era bem assim no princípio dessas visitas. Então ainda estava sendo tipo assim estudado, né, como que ia ser realmente feito nessas visitas na fábrica. Embora que já existia bastante tempo essas visitas, mas eram mais esporádicas. Agora, nesse período, é como eu falei, às vezes 3, 4 na semana, 2 no dia, às vezes uma de manhã e uma à tarde, depois do almoço, né? E, então era bastante, vamos falar assim, pra gente, né, quando nós estávamos escalados para acompanhar uma visita dessa, era bastante tenso. Eu, pelo menos, ficava bastante tenso, né? E esse colega, né, nesse dia que ele estava acompanhando essa visita, aconteceu esse fato, então. Bom, existia uma máquina lá, uma máquina que fazia vergalhão. Eu não vou falar nem que material que era, para não entregar, né, que empresa que era. Quem me conhece vai saber que empresa que era. Mas, enfim, essa máquina fabricava vergalhão, né? E como que é fabricado esse vergalhão? Esse vergalhão, ele entra metal líquido na máquina, né? Vai resfriando, transforma numa barra, e essa barra entra na máquina, e no final da máquina sai o vergalhão, em torno, acho que uns 3/8 mais ou menos. Não me lembro a medida. Só que assim, na entrada da máquina é bem lento. Então o metal está passando ali, ele vai solidificando, bem lento mesmo, né? Mas a saída é muito rápida, ela sai com uma velocidade bastante alta, né? E na troca das bobinas, quando uma bobina fica cheia, você precisa tirar ela e colocar outra, né? Uma vazia. E essa troca é feita automaticamente. Porém, vou voltar um pouquinho. Não é de forma automática a troca da bobina, mas a máquina ela não para. Então o operador precisa, eles trabalham, né, em 2 operadores. Então o operador que está no final da linha, ele precisa retirar essa bobina que está cheia e já subir a outra que está vazia. Elas já estão ali no local, né? Se eu não me engano, hoje é até automático isso mesmo, mas na época não era. E acontece que enquanto essa bobina está sendo trocada, a máquina não para. Então o vergalhão continua chegando em alta velocidade. Para que ele não se enrole todo na máquina, no final da máquina, essa máquina ela vai cortando, ela ia cortando nesses vergalhões em pedaços mais ou menos 30, 40 centímetros, mais ou menos aí, né? E esses pedaços, a própria máquina ia jogando, né? Em uma caixa, uma caixa de sucata, né, que ficava do lado da máquina. Isso era automático, tá? Ia jogando lá. Só que essa caixa, ela enchia muito rápido. E às vezes não dava tempo do operador já tirar aquela máquina para pôr outra caixa. E acabava jogando o material fora da caixa. Caía bastante no chão, né? Isso também já não existe mais, né? Mas na época caía muito fora da caixa. Mas enfim. E nós passávamos com a visita por trás dessa máquina. Quando a gente chegava com o ônibus, normalmente era o ônibus, né? O ônibus parava do lado da entrada, o técnico de segurança descia, ia até a porta, verificava se a máquina estava funcionando ou não. Se ela estivesse funcionando, que eu falo funcionando, cortando os vergalhões, a gente não passava, esperava ela trocar a bobina, né, entrar outra bobina, e aí sim a gente passava por trás dela. E aí não havia risco, porque a máquina estava trabalhando, estava enrolando o vergalhão e era tudo protegido, não tinha risco. Bom, e o que aconteceu nesse dia, né, com esse técnico de segurança, com esse colega, né? Ele entrou, né, ele viu que estava tranquilo, chamou o pessoal e a gente ia na frente, né? Acontece que tinha bastante vergalhão no chão.
E ele, no intuito o senso de prevenção que todos nós que somos dessa área temos, né? Bom, alguém pode pisar nisso aqui, escorregar, né, e cair, né? Ele foi pegar alguns vergalhões que estavam no chão, foi pegar e jogar na caixa. Acontece que ele esqueceu que esses vergalhões, quando eles saem da máquina, eles saem, eu não vou precisar a temperatura, mas com certeza é acima de 200 graus, 200, 300 graus. Então ele está muito quente mesmo. E quando você olha para ele, você não vê que está quente, né? É um material, um metal que você não... Ele pode estar a 600, 700 graus e ele continua na mesma cor dele. Então ele pegou aquele vergalhão e na hora que ele pegou, óbvio que ele já percebeu que estava quente e ele já jogou aquilo. E disfarçou, né, para que ninguém percebesse, né? E continuou a visita. E aí quando terminou a visita, e a gente era muito amigo, somos bastante amigos ainda, né? Ele ainda está na ativa, só que em outra empresa. E aí, quando terminou a visita, ele me procurou, falou, ó, daí ele me contou essa história aí, né, o que aconteceu, né, e ele estava com a mão queimada, não foi queimadura grave, né, queimadura de primeiro grau, né, mas veja só que o que pode acontecer com o técnico de segurança, né, às vezes no intuito de você prevenir, você acaba se colocando em risco, né, ele não lembrou na hora que estava quente, então isso é para mostrar que ninguém é infalível, não é porque nós somos técnicos de segurança que nós somos aí imortais, né? Nós estamos sujeitos também a acidentes. Como eu falei, né, eu conheço outros casos de acidentes, né? Estou contando esse porque foi um acidente assim, bem peculiar, né? Onde o técnico, a única intuição dele era prevenir um acidente e acabou se acidentando, né? Mas enfim, então essa história é para vocês verem que quando vocês estão na área, coisas podem acontecer que levam você, às vezes, a cometer falhas. E isso é muito ruim se você fizer isso diante de funcionários. Na área que eu falo, não é só na fábrica. Tá? Então, por exemplo, você está indo almoçar, digamos que o restaurante é fora da fábrica, deu uma chuvinha lá, você sai correndo, e você pode cair, né? E você é o técnico de segurança. É você o cara que está lá falando, não corro, não faço isso, não faço aquilo, de repente você vai e faz. Então, não é o caso desse acidente que eu acabei de contar, né? Mas isso, a gente tem que se policiar para não fazer essas coisas. Fazer uma direção, por exemplo, na estrada ou mesmo dentro da fábrica, se você pilotar dentro da fábrica, né? Então, é obedecer a legislação, né? Então, se você vai trabalhar de carro, se você volta, ou se você sai fora da fábrica com o carro da empresa, é obedecer a legislação, é fazer o seu trabalho de acordo com a lei e pronto, né? Ninguém vai questionar você, né? Agora, se alguém pega você fazendo alguma coisa errada, é claro que aí a coisa pode complicar para você. Mas, como eu falei, né, desses acidentes que eu me lembro, nenhum deles foi falha do técnico de segurança. Vamos dizer assim, falha sempre existe, né? Porque mesmo nesse acidente aí, se houvesse uma análise preventiva, análise preliminar do risco dele, né? Ele iria lembrar que aquilo lá poderia estar quente. Mas é claro que foi no intuito de prevenir ali, né, de que alguém caísse, ele acabou sofrendo essa lesão. Mas é isso aí, né? Então, vejam que nós, técnicos de segurança, não estamos livres. E por isso que a gente não pode ficar crucificando o funcionário dentro da fábrica. Porque às vezes você está fazendo um trabalho e você realmente não enxerga o risco. Você não vê quando você está fazendo o trabalho. Aí chega você de fora e você fica ali, puxa, mas como que você não viu esse risco aí, né? Mas você está vindo de fora e você tem mais facilidade de perceber isso. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Não sair crucificando o funcionário, porque ele está, às vezes, com um ato falho aí, né? Ele não está burlando o procedimento por vontade própria. É um ato falho, né? E que ele não percebeu também, né? E que nem ninguém que estava à volta dele percebeu. Mas fica aí a lição, então, né, para você que é técnico de segurança, tomar esses cuidados. Se você está na área, né, mesmo que seja na ânsia de querer prevenir, né, não se colocar em risco. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu tenho mais história, depois a gente vai contando aí. Falou, bom trabalho para vocês.